começa agora. Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Vamos! Estamos chegando agora com o professor Paulo Bacelar para levar a você a informação segura, precisa na área da Previdência Social. Tem muitas mensagens e não vamos perder tempo, professor Paulo Bacelar. O primeiro recado é da Bernadette em Bela Cruz. Tenho 53 anos de idade, queria saber se eu tenho o direito de receber um auxílio doença. Fui diagnosticada com esporão no calcanhar, chamado esporão de galo, e também artrose no joelho. Trabalho na agricultura desde os 12 anos de idade e hoje tenho 21 anos de associação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E aí, professor Paulo Bacelar, a Bernadette tem direito à aposentadoria rural ou a um benefício assistencial por conta do esporão de galo? Bom dia, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez, estamos aqui juntos para falar sobre direito previdenciário. Olha só, ela tem direito a algum benefício se ela tiver um laudo médico. Sempre a gente vai falar isso aqui. O que pode dar direito a um benefício não é a doença por si só, é a incapacidade para trabalhar. Então, se ela tiver um laudo médico, um atestado dizendo que ela está incapaz de exercer sua atividade rural, com essas provas que ela tem, né, desde os 12 anos de idade, sempre foi agricultora e contribuindo até com o sindicato, isso vai gerar aí para ela uma prova de que ela exerce atividade rural e mais precisa ter um laudo médico dizendo que ela está impossibilitada de exercer a sua atividade. Vamos agora à pergunta do Gouveia em Juazeiro do Norte. Quem é aposentado pelo INSS pode trabalhar como temporário no serviço público? Completo 65 anos de idade em julho. Tem ou não tem? Pode ou não pode, professor Paulo Bacelar? Olha só, Luciano, a Constituição Federal, agora alterada pela reforma da Previdência, diz o seguinte: se você é aposentado e vai se aposentar e utiliza na sua aposentadoria tempo de serviço público, você tem que sair desse serviço público que você estiver trabalhando. Então, ela hoje proíbe você, aposentado, continuar trabalhando no serviço público. Começamos agora, logo nesse início, já tem um recado para você. Anote aí o WhatsApp do Alerta Geral, 085 99273 4353. Lucimar em Guaraciaba do Norte, terra maravilhosa. Meu marido é aposentado por invalidez. Somos 3 pessoas em casa. Tenho direito ao Renda Brasil? Olha, ele tem um benefício, né? Então, dividido aí por 3 pessoas, vai dar mais do que 1/4 do salário mínimo. Então, nesse caso, ela não tem direito ao Auxílio Brasil. Lindival ou Lindaval, em Pindoretama, tem a seguinte dúvida, professor Paulo Bacelar. Estou com 22 anos de contribuição e 54 anos de idade. Como faço para pedir uma aposentadoria proporcional? É possível, professor Paulo Bacelar? Mas não é muito difícil a aposentadoria proporcional hoje em dia, porque a aposentadoria proporcional é para quem estava trabalhando antes de 98, com a emenda constitucional número 20. E a aposentadoria proporcional, para a mulher, ela precisa ter 25 mais um pedágio. E o homem, ele precisa ter 30 anos de contribuição mais um pedágio. Então, nesse caso de Lindaval, vamos considerar que seja uma mulher, ela ainda não tem direito, porque não tem 30 anos, para proporcional precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição, e também hoje, pelas regras atuais, ela também não teria direito, porque ela não tem 62 anos de idade, então possivelmente ela só vai se aposentar com 62 anos de idade. Anote a linha direta do Alerta Geral, é o 085 99273 4353. Fernanda em Camusim.
Minha mãe recebe a pensão do meu pai, que é falecido, e hoje ela tem a idade para se aposentar por idade, mas devido ao problema de saúde, perdeu os papéis comprovando a contribuição para o sindicato rural. Ela tem direito a receber outro benefício? Se ela for atrás do outro benefício, no caso o BPC, pergunta a Fernanda, a mãe perde a pensão por morte? Olha, Zenon, não pode quem recebe benefício previdenciário, no caso ela, recebe o benefício previdenciário de pensão, de receber BPC. Ela não pode requerer o BPC, porque ela tem um benefício previdenciário. Ela pode se aposentar por idade, se ela provar atividade rural durante 15 anos até a data da sua aposentadoria. O pagamento do sindicato não vai valer como prova de contribuição para a Previdência, porque a contribuição é para o sindicato, não é para o INSS, mas ela pode apresentar outras provas, independentemente de ter pago ou não o sindicato, e poder se aposentar como trabalhadora rural se ela estiver trabalhando, exercendo atividade rural até completar 55 anos de idade. A gente tem uma atenção muito especial pelos trabalhadores rurais que, nesse caso, às vezes tem a preocupação de quando contribuem para o sindicato dos trabalhadores rurais, acham que essa contribuição é prova, é essencial para pedir a aposentadoria. E aqui a gente tem explicado, o professor Paulo Bacelar sempre feliz nessas observações, que a contribuição para o sindicato rural não é obrigatória, é voluntária. E você que trabalha, atua no campo, pode fazê-lo, mas desde que tenha essa consciência de que a contribuição não é fundamental, não é determinante para o pedido de aposentadoria, ou seja, não conta como prova. Mais uma dúvida, Antônio em Fortaleza, tenho 25 anos de carteira assinada em serviço com periculosidade e estou com 56 anos de idade. Aí ele emenda, professor, eu já posso pedir minha aposentadoria? Não, Luciano, periculosidade não dá direito à aposentadoria. O que dá direito à aposentadoria é a exposição a agente nocivo à sua saúde. A periculosidade ainda está sendo discutido na Justiça Federal, né, no STF, para decidir a questão da questão perigosa, contar como agente nocivo à sua saúde. Então não dá direito pela periculosidade ainda. Ana, em Pentecoste, meu pai é agricultor e completou 60 anos de idade em fevereiro deste ano. Ele vai continuar recebendo o benefício até sair a aposentadoria, mesmo não tendo ido para a perícia médica? Olha, se ele tiver aposentado por invalidez e ela disse que ele já é aposentado? Eu entendi que ele recebe um benefício, professor Paulo Bacelar. Deve ser aposentado por invalidez, então, né? Eu vou ter como ideia isso. Não precisa fazer perícia médica, porque após 60 anos de idade não precisa mais revisar esse benefício de aposentadoria por invalidez. Agora, se ele estiver recebendo o benefício por auxílio-doença, por exemplo, e chegar aos 60 anos, ele não vai ter direito de converter essa aposentadoria ou esse auxílio em aposentadoria por idade, só porque ele completou 60 anos de idade. Porque você precisa completar os 15 anos de exercício da atividade rural para, com 60 anos, ter direito a uma aposentadoria por idade rural. Você tem à sua disposição um canal direto para tirar as dúvidas e receber aqui no Jornal Alerta Geral as informações que você mais precisa na área da Previdência Social. Anote aí, é o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Ana, em Pentecoste, meu pai é agricultor e completou 60 anos de idade em fevereiro deste ano. E esta pergunta da Ana, o professor Paulo Bacelar acabou de responder. A gente sai a pé, professor Paulo Bacelar, eu e você, pelas estradas, saindo de Pentecoste até Jussuoca. Fica tudo ali no Vale do Curu. Topa ou não topa, professor Paulo Bacelar? Eu prefiro de moto, Luciano. E aí eu pego carona. Maria de Lourdes, meu pai foi fazer a perícia no dia 4 de abril. O perito não estava e programaram o benefício até agosto. Mas ao olharem a conta no depósito, só tem R$400 e não o salário mínimo. Queria saber se eu preciso ir fazer reclamação com o INSS. O que aconteceu, professor Paulo Bacelar, com o pai da Maria de Lourdes? Olha, esses R$400 pode ter sido uma antecipação, mas isso já não está mais em vigor. É uma antecipação do benefício para quem estava pedindo o auxílio-doença ou um BPC que ainda estava demorando de dar o resultado da perícia por conta da pandemia. Mas se ela requereu a prorrogação do benefício, esse dinheiro com certeza não é desse benefício, pode ser do Bolsa Brasil.
Professor Paulo Bacelar, e nesse caso aqui, vou supor aqui, se o pai da Maria Lourdes tiver recebido um auxílio emergencial lá atrás, ou um benefício de forma indevida, esse valor a menos pode corresponder também a um eventual desconto? Isso é possível, professor Paulo Bacelar? É possível sim, porque o benefício vai ser retroativo, né? Aquela data que ele pediu, e vai revisar com aquela antecipação que a pessoa já recebeu. Maria de Lourdes em Tejuçuoca, você acompanhou direitinho a resposta do professor Paulo Bacelar, e se a informação não a contemplou, manda de novo outros questionamentos que a gente está aqui para servir a você e aos nossos ouvintes. Maria em Tururu, não tenho nenhuma contribuição e queria saber se me aposento pela agricultura. Estou com 60 anos de idade e não tenho nenhuma prova de recolhimento ao INSS. Quadro complicado, mas tem uma saída, né, professor, para a dona Maria em Tururu? Dona Maria, a aposentadoria rural, ela independe de contribuição, que a contribuição do trabalhador rural, ela é indireta, é pelo trabalho, pelo exercício da atividade rural. Então, basta que você comprove que exerce atividade rural durante 15 anos antes de dar entrada na aposentadoria, que você terá direito à sua aposentadoria, mesmo sem ter contribuído. Mais uma dica para você, o WhatsApp do Alerta Geral, 085-99273-4353, Maria em Novo Oriente. Sabe onde é que fica Novo Oriente, professor Paulo Bacelar? Doutor, eu sei onde é, já tive lá, mas de cabeça eu não sei qual é o local. Mas você andou ali naquela região, falando de um cânion muito bonito ali naquela região. Cânion do Rio, Poti, em Crateús, Novo Oriente, professor Paulo Bacelar, fica na região dos sertões de Crateús, é um dos maiores produtores de feijão de corda do Nordeste. Então, a você que nos acompanha pela Tigre FM, nosso muito obrigado. E agora, a pergunta da Maria. Dei entrada no pedido de pensão por morte no dia 11 de novembro de 2021 e até agora nada. E diz a Maria, tá lá, só está em análise, o que faço? Luciano, essas questões ainda de benefícios que estão demorando, a pessoa tem que ter muita paciência, né? Agora teve a greve do INSS, dos servidores, por pedido de contratação de novos servidores, ela precisa esperar. A não ser que ela contrate um advogado para poder entrar com mandado de segurança ou ajuizar uma ação direta na Justiça Federal pedindo benefício. Professor Paulo Bacelar, quando a gente fala sobre pensão por morte, me vem a lembrança que aqui neste espaço você sempre tem uma preocupação de transmitir uma informação para as pessoas que requerem esse benefício. Quando o cônjuge falece, se ele não tiver contribuído em determinado tempo para a Previdência Social, ou seja, quando perde a condição de segurado, não fica pensão para a viúva ou para o viúvo. É isso, professor Paulo Bacelar? E em quais condições a viúva ou o viúvo não terá direito quando não há mais vínculo com o INSS? Zeno, se ele não é mais segurado, parou de contribuir, pelo menos, vou dar o máximo, né, de tempo, parou de contribuir por mais de 3 anos, que é o período máximo, ele deixando de ser segurado e vier ao óbito, ele não tem direito, a família não tem direito a nenhum benefício de pensão por morte. Outra exigência, então ele precisa ser segurado da Previdência, está dentro da qualidade de segurado para ter direito à pensão. E a outra exigência para o cônjuge ter direito à pensão é ele ter pelo menos vertido 18 contribuições antes do óbito. Então, se ele tiver contribuído 1 ano e meio, aí mantém qualidade de segurado, a família terá direito à pensão por morte, no caso do cônjuge. Mas filhos não. Filho basta que a pessoa seja segurada na data do óbito para os filhos menores de 21 anos de idade ter direito à pensão. Mais uma dúvida, Hércules Colares em Fortaleza, tenho 43 anos de idade e 23 anos de contribuição. Faltam quantos anos para eu me aposentar? Olha, Hércules, essa resposta do professor Paulo Bacelar é aquela resposta que a gente faz para as crianças, 1 mais 1 dá quanto? Dá 3, professor Paulo Bacelar? Bem fácil para ele responder, mas muito importante a resposta. Luciano, aí essa resposta é um tiro seco, né? Hércules, você se aposenta com 65 anos de idade, não tem mais o que pensar, é esperar a idade, continuar contribuindo, que a sua média de contribuições será maior a cada ano que você pagar mais contribuições. Professor Paulo Bacelar, prepare a língua e a garganta. Antônio em Aracati. Em outubro fiz um auxílio doença e o médico me deu o laudo favorável. O INSS não aceitou o pedido, me respondeu indeferido. O que eu faço? Luciano, a primeira coisa a ver é o motivo do indeferimento, saber por que foi indeferido. Se foi por falta de qualidade de segurado,
se foi por falta de carência mínima de contribuições, porque precisa ter 12 contribuições antes da incapacidade para você ter direito a um auxílio-doença. Então, precisa saber essas coisas. É bom que ela procure um advogado para analisar o caso e, se for o caso, ele ajuizar uma ação contra o INSS. Quero a sua atenção bem especial, professor Paulo Bacelar, para essa situação da Maria do Socorro, a nossa ouvinte em Tianguá, que faz o seguinte relato. Tenho 62 anos de idade, sou aposentada por tempo de contribuição. Como professor, eu me aposentei com 48 anos de idade e 26 anos de atividade. Continuo na ativa e já faz 11 anos. Quando sairá a aposentadoria por idade? Ela já tem 62 anos de idade, é aposentada por tempo de contribuição e, como professora, já se aposentou com 48 anos e 26 de profissão. Continua na ativa e já faz 11 anos, quer dizer, ela já teve esse tempo todo, né? Se ela tiver na ativa em outro ente, por exemplo, ela pode ter o benefício do INSS, pode ter direito à aposentadoria no município, como ela já é aposentada, e se ela tiver com esse vínculo no Estado, ela vai ter direito a uma outra aposentadoria também no Estado. Uma no INSS, uma na Prefeitura, uma no Estado. Ela pode, como professora, pode acumular 2 serviços públicos. Agora, se essa nativa dela é em outro município, aí já tem uma aposentadoria no município, com 11 anos, ela teria que implementar as condições nesse outro município, se for regime próprio de novo. Então, ela como professora, ela pode ter duas aposentadorias em regimes próprios, 2 municípios ou no município e no Estado, e a do INSS. Então, precisa saber se é outro município e se ela quando é que ela vai implementar, dependendo da legislação em vigor desse município que ela trabalha. Agora deixa eu ampliar aqui o raio de esperança para a dona Maria do Socorro em Tianguá. Se ela tem 62 anos de idade hoje, 11 anos de contribuição, e se essa situação hoje for da iniciativa privada pelo regime geral de previdência social, professor Paulo Bacelar, para ela se aposentar, nesse caso aqui dos 11 anos de contribuição, ela precisa o quê, professor Paulo Bacelar? Chegar aos 15 anos e aí com mais 4 anos sobre os 66 anos ela terá mais uma aposentadoria. Sim, se ela não é aposentada ainda pelo regime geral, ela teria que esperar mais 4 anos para ela poder se aposentar. Olha aí, dona Maria do Socorro, eu acho que a gente ajudou a senhora. Quero daqui a 4 anos ser recebido na sua casa com o professor Paulo Bacelar para dizer, olha, me aposentei, a informação do Luzenor e do Paulo Bacelar foram bem úteis na minha vida, então vamos esperar. Dalverlane em Aracoiaba. Tenho um filho de 5 anos com crises de convulsões. Ele toma remédio controlado. E eu quero saber, professor Paulo Bacelar, se o meu filho tem direito de receber algum benefício. Como eu sempre falo, Zenô, depende do laudo médico. A família precisa estar cadastrada no CAD único. Ela não pode ter mais do que 2 salários mínimos de renda. E a renda familiar per capita tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. E ela encontrar um médico especialista na doença do filho, para dar um laudo para saber se ele se enquadra nas condições do BPC, que é o único benefício que a criança pode ter da Previdência Social. Maria, em Santa Quitéria, tenho 49 anos de idade, já trabalhei 9 anos em uma empresa, hoje eu pago simples. Isso me dá o direito de aposentadoria quando chegar à idade? Ela tem direito a se aposentar, se ela paga o simples, com 62 anos de idade e 15 de contribuição, igual a qualquer outra regra do regime geral. 62 anos de idade com 15 de contribuição. Ou seja, Maria, continua fazendo esse dever de casa. Aos 62 anos de idade, com contribuição, 15 anos, você já garante a aposentadoria. Lourdes, em Fortaleza, sou agricultora. Em 2000, eu fui morar em Fortaleza, eu trabalhei de carteira assinada durante 5 anos, de 2005 a 2010. Ao final de 2010, eu voltei para o interior. Agora eu vou completar 55 anos de idade. E eu só conto com 11 anos de contribuição, de 2011 a 2022. Será que contam algumas coisas antes de 2000, professor Paulo Bacelar? Ou seja, ela quer saber se antes do ano 2000, quando estava na atividade agrícola, pode incorporar algum tempo de contribuição. Se ela tiver comprovação dessa atividade rural antes de 2000, a atividade rural será somada ao tempo urbano que ela contribuiu e vai ter direito à aposentadoria chamada híbrida, que é tempo rural com tempo urbano. Porém, ela vai para a idade de 62 anos de idade, é a idade da aposentadoria urbana. Então, nesse caso, ela precisa ter 62 anos de idade e 15 de contribuição, somados o tempo rural com o urbano. Tem linha direta para você, 085
992734353. Quando você mandar a sua mensagem, diga em que cidade você se encontra. Jessicleia, em Apuiarés. Sofri uma queda e fraturei um joelho. Fiz 2 cirurgias, fiquei com sequelas, dobrando apenas a metade da minha perna. Na época trabalhava na prefeitura, cheguei a receber o benefício, mas na última perícia, em dezembro de 2021, a chamada perícia conclusiva, o pedido foi indeferido. Dei entrada no recurso, no dia 16 de dezembro de 2021, mas até agora não obtive nenhum resultado. Continua em análise. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Como é recorrente esse tipo de dúvida aqui dos nossos ouvintes? É verdade. Essas perícias, elas são prorrogadas, né? Então, você tem um direito a um benefício, esse benefício vai ter uma data certa, uma data de cessação, e ela precisa fazer o pedido de prorrogação antes de 15 dias, até 15 dias antes dessa data de encerramento, de cessação. Então, ela vai fazer essa perícia conclusiva e indeferiu. Só que ela entrou com recurso. O recurso, Luciano, realmente demora muito. Então, eu sugiro que ela dê entrada em um novo benefício. Não aguarde o recurso, porque o recurso ele demora em torno de 2 anos para dar o resultado. A gente fala tanto sobre direitos previdenciários na área rural que chega mais uma dúvida agora da Gisele Costa em Ibiapina. Tenho 50 anos de idade, não sou sócia do sindicato, tenho apenas provas da agricultura rural. Isso interfere em algo quando eu completar os 50 anos, os 55 anos de idade para pedir a minha aposentadoria? Não, ela tem que saber se as provas dela garantem que ela vai comprovar os 15 anos da atividade rural. Eu digo sempre aqui, a gente sempre fala no programa que a prova do sindicato ela não serve para ter direito à aposentadoria por si só, mas ela é uma das provas. Se você é sindicalizado e tem outras provas, ela ajuda a pessoa a ter direito à aposentadoria. Isso principalmente na justiça. O juiz ele valoriza mais uma pessoa que é sindicalizada do que outra que não é, dependendo se ela tiver poucas provas. Então, não é necessária a contribuição para o sindicato, não é necessário ser sindicalizado, mas serve como prova caso você tenha poucas outras provas para provar que você tinha atividade de 15 anos de agricultura antes de completar os 55 anos de idade. Vamos continuar na região da Ibiapaba. Em Ubajara está a Sabrina. Meu irmão tem um filho de 2 anos. A mãe da criança faleceu e eu gostaria de saber se ele tem direito a algum benefício, pois o pai só tem a criança registrada no nome dele. Olha, ela vai ter que fazer um acerto cadastral, uma ação, para incluir o nome da mãe, da criança, né, na certidão dela, e ela ser segurada, a mãe ser segurada da Previdência para ele ter direito à pensão. Silvânia, em Capistrano. Em outubro de 2021, descobri que estava com câncer de mama e no mês de novembro dei entrada no INSS solicitando auxílio doença. A perícia foi marcada para o dia 3 de fevereiro de 2022 e até hoje ainda não recebi os valores. Eles dizem que está em análise. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se quando a gente dá a entrada, a gente fica recebendo desde o dia que pediu o benefício ou só quando sai, porque eu tenho 6 meses de atestado com mais 3 que o médico me deu. Faz 9 meses e ainda não recebi nada, professor Paulo Bacelar. Luciano, é aquela questão que a pessoa faz a perícia e fica aguardando a análise, né? Ela deve entrar com mandado de segurança, contratar um advogado, infelizmente tem que fazer isso, para poder o advogado entrar com mandado de segurança, obrigando o INSS, pedindo ao juiz para que obrigue o INSS a dar o resultado, já que já fez a perícia médica. Você que ainda não contratou o advogado, ainda não bateu a porta do INSS, ou se bateu a porta do INSS, mas continua com dúvidas na área da Previdência Social, manda o seu recado aqui pra gente no 085 99273 4353 e aqui você tem a resposta com quem conhece da área da Previdência Social, que é o nosso advogado popular, Paulo Bacelar. Maria Franci em Pentecoste. Maria Franci ou Maria Franci? Em Pentecoste, tenho 58 anos de idade e recebo uma pensão por morte do meu marido e trabalho como empregada doméstica. Gostaria de saber se posso me aposentar e quando. Dê uma boa informação para ela aqui, professor Paulo Bacelar. Franci, você vai ter direito à aposentadoria, independentemente de receber uma pensão, só que você precisa ter 15 anos de trabalho como doméstica
e ter 62 anos de idade. Ainda tem 58, faltaria ainda 4 anos para você se aposentar. Vamos à região do Cariri. Manuel está em Brejo Santo. Tenho uma empresa em meu nome que se encontra inapta e outra que está aberta, mas se encontra fechada há mais de 8 anos e também faço parte dessa empresa como sócio. Porém, ambas se encontram fechadas na prática. Tenho que dar baixa em meu nome daqui para o ano que vem, porque tenho 17 anos de contribuição e completo 65 anos de idade para eu me aposentar, ou não precisa dar baixa, porque deve ser muito caro para a gente dar essa baixa. Professor Paulo Bacelar, você já falou aqui sobre essa história, que as pessoas precisam fazer encontro com a Receita Federal quando tem microempresa ou empresa aberta no próprio nome. A empresa em aberto e em débito, ela não é óbice para você se aposentar. Porém, a Receita Federal, ela poderá cobrar, executar essas contribuições dos últimos 5 anos. Mas você não é obrigado a fechar a empresa para efeito de aposentadoria. É bom que você feche para você não ficar devendo mais e mais e mais. Mas em relação à aposentadoria, não é necessário o fechamento da empresa. A dúvida do Marcelo em Saboeiro. Quem recebe o BPC pode contribuir com a Previdência Social? Pode, Luciano, pode, pela portaria 03 de 2018 do INSS, e ele pode contribuir como facultativo, apenas como facultativo, no código 1406 ou no código 1473. Ele pode contribuir sim. Marcelo, essa informação que é útil para você e para todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes, pode ser seguida. Esse conselho é seguro, preciso, diferente da informação que você recebeu no INSS pelo 135 que disseram, não pode contribuir. Pode sim, acaba de falar quem entende e quem tem carinho com o ouvinte. Luciano, é muito importante isso, porque quem liga para o telefone 135 não deve tirar dúvidas jurídicas, porque eles não são servidores do INSS, é uma empresa terceirizada que serve lá para dizer alguma informação, saber como é que está o andamento de algum processo, mas para ter direito ou não a alguma coisa, não é viável que você pergunte para o atendente do telefone 135. Sempre procure um advogado ou então nos ouça aqui no programa para você ter certeza das informações corretas. Mais uma dúvida, Roberto, em Umirim. Ganhei a minha aposentadoria por invalidez na Justiça. Eu gostaria de saber quanto tempo demora para eu receber meu dinheiro como aposentado. Na Justiça, geralmente, o juiz manda o INSS implantar o benefício em 15 dias. Então, seu advogado deve ficar atento. Caso ultrapasse esse tempo, para o advogado peticionar o juiz para intimar o INSS a cumprir com a obrigação de fazer, que é a implantação do benefício. Professor Paulo Bacelar, nesse caso do Roberto e de outras pessoas que se encontram também na mesma situação, quando essas pessoas ganham uma ação na justiça, que o INSS é obrigado a implantar o benefício, nesse caso a aposentadoria, esses beneficiários recebem de forma retroativa o dinheiro correspondente ao período, à data em que o benefício chegou o pedido da justiça e o deferimento desse pedido? Sim, em regra sim, Luciano, mas existem exceções quando você entra com pedido de aposentadoria, por exemplo, por invalidez, benefício por incapacidade, e só comprova que estava incapaz depois que deu entrada na justiça. Lá na época em que você teve o benefício indeferido, você não teve a comprovação da sua incapacidade. A incapacidade foi feita depois da ação judicial. Através da perícia médica judicial, o juiz determina que se a incapacidade foi depois, a prova da incapacidade foi depois da entrada do benefício, aí ele vai receber a partir da data do ajuizamento da ação. Mais uma dúvida, agora a gente sai do Ceará. Em Pernambuco, na cidade de Abreu e Lima, Ana Paula pergunta o seguinte: gostaria de saber o seguinte, meu sogro tem 29 anos de carteira assinada e 65 anos de idade, sendo que nos últimos 2 anos está recebendo auxílio doença. E ela pergunta, o meu sogro pode se aposentar sem ser por idade, professor Paulo Bacelar? Não, porque hoje não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição exclusivamente, a não ser que você tenha alguma regra de transição. Mas porque as pessoas confundem, Luciano, a aposentadoria por idade com o BPC.
Se é aposentadoria por idade, é porque ele vai utilizar os 29 anos de carteira assinada que ele tem. Não é um BPC, é aposentadoria por idade. E às vezes a aposentadoria por idade ela é mais vantajosa do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Então vocês têm que tirar um pouco essa discriminação na cabeça de aposentadoria por idade não ser uma aposentadoria correta ou a melhor aposentadoria para a pessoa. Professor Paulo Bacelar, vou continuar nessa prosa aqui com a nora com a Ana Paula, né, que faz uma pergunta sobre o sogro dela. 65 anos de idade, pronto, já pode pedir a aposentadoria. 29 anos de contribuição, também implementadas essas condições na condição de segurado da Previdência Social para pedir a aposentadoria. Nesse caso, o sogro da Ana Paula tem um auxílio-doença. Ele pode converter esse auxílio-doença em aposentadoria? Pode. Não, converter não, mas ele pode dar baixa, pedir a alta médica desse auxílio-doença, voltar a contribuir pelo menos com uma contribuição só para poder intercalar esse período de auxílio-doença com períodos de trabalho e aí solicitar uma aposentadoria por idade. Não se converte um benefício em outro. Professor Paulo Bacelar, agora que você me confundiu, embora com o objetivo, claro, de iluminar a mente das pessoas, de esclarecer. Nesse caso, uma curiosidade minha, como o sogro da Ana Paula passou 2 anos, ou está há 2 anos sem receber, apenas recebendo o auxílio-doença, nesse caso, ele não está na condição de segurado? Ele está na condição de segurado. A questão da intercalação, que é contribuir depois do benefício, é para contar aquele tempo de auxílio-doença como tempo de contribuição na hora de fazer o cálculo. Porque se ele não volta a contribuir, o tempo de contribuição dele vai ser considerado todo antes desse auxílio-doença. Então não será considerado o valor do auxílio-doença e pode ter um valor diminuído por conta de não considerar esse tempo de auxílio-doença. Mas olhando aqui de novo a pergunta dela, Luciano, ela pode estar pensando também e querendo saber se pode converter o auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez que não seja aposentadoria por idade. Pode. Não é mais vantajoso e não é mais aconselhável que se aposente por invalidez. Primeiro, porque vai ter que fazer perícias, uma perícia para... Aliás, ele não precisa mais fazer perícia, né? De perícias periódicas, porque ele já tem mais de 60 anos de idade. Porém, a aposentadoria por invalidez, elas têm se tornado menor do que a aposentadoria por idade. Então, não é sugerido, não é uma opção boa para ela fazer isso. Né? É bom que ela dê alta nesse auxílio-doença, faça uma nova contribuição e depois peça aposentadoria por idade. Essa é a melhor saída para ela. Então, aí, Ana Paula, para você e para os nossos ouvintes, esclarecimentos bem aprofundados sobre essa situação do seu sogro, que é semelhante ao quadro enfrentado por muitos outros milhares de beneficiários da Previdência Social. Maria, em Fortaleza, minha aposentadoria saiu e eu recebo o Auxílio Brasil. Aí ela pergunta, professor Paulo Bacelar, eu posso continuar recebendo tanto o salário da aposentadoria quanto o benefício do auxílio ou tenho que cancelar minha inscrição no programa social do governo federal? Ela precisa ir ao CRAS, atualizar o seu cadastro, informar que está aposentada para não receber mais o Auxílio Brasil. E a linha direta para você ficar bem informado, bem informada sobre a Previdência Social é o 085 99273 4353. Maria das Graças, em Baraúna, no interior do Rio Grande do Norte. Sou aposentada com salário mínimo, mas continuo na ativa, exercendo a função de professora. É correto, professora, a prefeitura da minha cidade fazer desconto no meu salário para o INSS? É sim, é obrigatório, né? Todo mundo que exerce atividade remunerada para algum ente, pessoa jurídica, essa pessoa jurídica é obrigada a recolher as contribuições dos seus empregados, dos seus funcionários e das pessoas que lhe prestam serviço. E outro detalhe também, né, professor Paulo Bacelar? Após a reforma previdenciária de novembro de 2019, os municípios e os estados também fizeram as suas adaptações às novas regras da Previdência Social e passaram a cobrar dos inativos o percentual de desconto para a Previdência Social. Isso, é uma alíquota de 14% no mínimo para os servidores públicos, até mesmo quem já for aposentado.
Nós estamos aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agradecer desde já a presença do professor Paulo Bacelar, advogado da área previdenciária, que mesmo com problemas de saúde, com a gripe, ele esteve no interior, ele fica aqui, ó, conciliando o Alerta Geral e as atividades advocatícias e também com a agenda no interior, e pegou um sol, ó, lá em Iguatu. Tem abraço para alguém lá em Iguatu, professor Paulo Bacelar? O pessoal dos motoclube e motogrupo de Iguatu, que realizaram um festival lá, um encontro de motociclista na cidade de Iguatu, contando aí com a colaboração de muitas pessoas da cidade. E aí passamos aí um fim de semana conhecendo a cidade de Iguatu, na Praça das Crianças, tem a Praça dos Motociclistas, e fizeram um café da manhã para todos os motociclistas também que não ficaram em hotel. É uma coisa bem legal, porque gente que foi acampar, não tinha dinheiro para ir para hotel, não queriam ir para hotel, foi disponibilizada uma escola para utilizar como camping, e no dia do encerramento fizeram um café da manhã também de graça, 0800, como a gente costuma dizer, para quem não pôde pagar hotel e está lá presente nesse festival, que é muito interessante para a cidade, Luciano. Movimenta a cidade, movimenta as finanças da cidade, a economia, e né? também diretamente aumenta a arrecadação para a própria Previdência Social, porque gera lucro para os postos de gasolina, lucro e receita, né? Para os hotéis, para os restaurantes, que geram contribuições previdenciárias para todas as pessoas se aposentarem no futuro, e essa fonte de arrecadação é que mantém a nossa Previdência Social. E a todos que nos acompanham pela FM 98 em Iguatu, Rádio Jornal, valeu, e mande aqui a sua mensagem no nosso WhatsApp. A gente sai do Centro-Sul para a região sul do Ceará. Em Juazeiro do Norte está a Mônica com a seguinte dúvida: recebo pensão por morte e tenho um dinheiro retido na fonte. Como faço para receber esse dinheiro? Ela precisa ir ao banco, saber qual é o valor que está retido e fazer um pedido de alvará judicial para liberar essa quantia. Professor Paulo Bacelar, o Carlos em Tianguá diz: o meu cunhado é especial, recebi o BPC, o benefício é no nome da mãe dele e ela se aposentou como agricultora. O BPC foi cortado. É correta essa decisão do INSS? O que fazer para o meu cunhado se aposentar como especial? Não, se ele não trabalhou, ele deve ter o BPC, porque ele não trabalhou, não contribuiu. Aí ele deve ter uma análise da renda familiar, mesmo que a mãe tenha direito a um benefício no valor de um salário mínimo, essa renda não deve ser considerada para fins de cálculo de renda do BPC. Então ele pode entrar com ação na justiça para restabelecer esse benefício. Carlos, presta atenção, escuta de novo essa explicação do professor Paulo Bacelar, que eu vou provocá-lo aqui. O professor Paulo Bacelar quer dizer que a entrada de um salário mínimo na renda familiar da família do Carlos aqui, a mãe dele, não impede que o cunhado receba o BPC. Porque a Lei 8742, ela foi alterada, dizendo que se a pessoa é idosa e recebe até um salário mínimo, essa renda de um salário mínimo não deve ser considerada na renda per capita do cálculo do BPC. Tem mais dúvidas sobre a área agrícola. Antônio Braz, em Chorozinho. Tenho 55 anos de idade, 26 anos de provas no campo. Quero saber se eu trabalhar de carteira assinada na agricultura, eu posso me aposentar como trabalhador rural ou só poderei me aposentar com 65 anos de idade? Pode, Luciano. O trabalhador rural, empregado rural, também se aposenta com a idade de 60 anos de idade, o homem, 55 de idade, a mulher. Se o trabalho for rural, ele é empregado rural, então se aposenta como especial também. Legal, professor Paulo Bacelar, essa resposta quer dizer que na condição de segurado especial, que são aquelas pessoas que não contribuem para a Previdência Social, mas no caso da área agrícola tem a comprovação com documentos que tem vínculo com o INSS, essas pessoas se aposentam, o homem com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade. E nesse caso, se o trabalhador rural tiver a carteira assinada, ele também se aposenta na condição de trabalhador rural. Exato, porque a redução da idade não é só para o segurado especial. O segurado especial é uma espécie do trabalhador rural. Pode ter um trabalhador rural empregado rural, contribuinte individual rural e também o segurado especial. Lembrando o seguinte, que é diferenciado do diarista, ou então do caseiro. O caseiro que cuida de uma casa na agricultura, ele não é trabalhador rural, ele é empregado doméstico.
então se aposenta com a idades normais, 65 e 62. Mas se ele é empregado rural, está assinada a carteira dele como trabalhador rural, ele tem a diminuição da idade. Antônio em Ipu tinha uma perícia em Sobral marcada em outubro de 2021 para março de 2022. Quando chegou o dia, eu fui, mas não tinha perito por conta da greve e o meu pedido ficou sem resposta. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Ela deve ligar para o telefone 135 e remarcar a data da perícia médica. O que aconteceu com o Antônio, que é de Ipu, professor Paulo Bacelar, é uma boa iniciativa em relação, mesmo com a greve dos médicos peritos, os trabalhadores que têm perícia marcada devem sim comparecer à agência. Deve comparecer e também tirar foto, filmar, provar que esteve lá para não perder essa data. Mais uma dúvida, Denilson em Cascavel. Tenho 45 anos de idade, 2 empregos, em um colégio particular e outro como terceirizado pelo governo do estado. Eu quero saber, professor Paulo Bacelar, o porquê que não constam os meus 2 trabalhos para a minha aposentadoria ou que não contam. Olha, ela deve procurar sempre analisar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sempre que você trabalha em algum lugar ou presta serviço para alguém, você deve pegar o seu CNIS, sempre de 6 em 6 meses, para saber se as empresas estão informando para o INSS. Se as empresas não estão informando, você tem que provar que exerceu aquela atividade e aí, independentemente deles terem contribuído ou não, você vai contar com esse tempo. A gente já entra na reta final do bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar, mas ainda há tempo para você mandar a sua pergunta. 085 99273 4353. Josué Mendonça em Quixeramobim queria saber o seguinte: quem tem hérnia de disco e tendinite tem direito à aposentadoria? Vai depender do laudo médico. A doença não incapacita para o trabalho, e sim é o laudo, o atestado médico que diz que a pessoa está incapacitada de exercer aquela atividade por causa daquela doença. Maria José em Pindoretama. Trabalhei na prefeitura de Pindoretama até dezembro de 2020 e fui recolhido meu INSS. Em fevereiro de 2021 fui diagnosticada com câncer de mama, por isso dei entrada no auxílio doença em março de 2021 e até agora se encontra em análise e o prazo do segurado já expirou. Pensei em continuar pagando como facultativo. Posso pagar? Qual é a resposta para Maria José, professor Paulo Bacelar? É importante que pague, porque, mesmo que não seja todo mês, pague de 6 em 6 meses, para manter a qualidade de segurado, porque se essas perícias não forem constatadas a incapacidade, você não deixa de ser segurada por causa das contribuições que você está fazendo. Fátima Silva, em Apuiarés, sou concursada em serviços gerais desde 1997. Contribuo com o INSS desde essa data e gostaria de saber com quantos anos poderei me aposentar. Ela vai se aposentar com 62 anos de idade, porque ela, lá em Apuiarés não é regime próprio de previdência, é regime geral. Então ela vai ter direito à aposentadoria aos 62 anos de idade, quando completar os 15 anos de contribuição também. Qual a resposta para a Liduína em Fortaleza, com 61 anos de idade e 15 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar? 61 anos em junho, Em junho. doutor. Ela pode completar 61 anos e meio esse ano ainda, e aí ela pode se aposentar até o fim do ano. Então, se ela fizer 61 anos em junho, em dezembro ela terá 61 anos e meio, né? Exato. Então, não precisaria esperar até 2023. Então, em dezembro, se for assim, ela já tem direito, já vai ter direito à aposentadoria no fim do ano. Então, Liduína, diga para os seus netos que você acredita em Papai Noel, porque ele vai bater a sua porta. A dica do professor Paulo Bacelar é muito boa. Diga aí, professor Paulo Bacelar. Não tira aqui o meu sonho aqui com a dona Liduína. Eu vou fazer a sua parte agora, Zé. Ela tem outra pergunta. E ela tem outra pergunta aqui. Quando será que me aposento? Você já respondeu. Aí ela diz: preciso continuar pagando, pois a última contribuição paga foi em abril deste ano, agora, neste mês de abril. Então, se ela pagou em abril, ela não deixa de ser segurada até o fim do ano, porque ela vai até junho do ano que vem como segurada. Então, ela não precisaria mais contribuir esse ano, porque ela já mantém a qualidade de segurado até a data da aposentadoria. Melhorou ainda mais, viu, dona Liduína? A sua resposta aqui dada pelo professor Paulo Bacelar. Gregório em Viçosa do Ceará. Sou autônomo, representante comercial e recebo de pessoa jurídica pelos meus serviços todo mês e contribuo com o INSS. Porém, tenho uma empresa MEI que paga o INSS todo mês também. A pergunta é a seguinte: vou me aposentar como autônomo e como contribuinte individual do MEI? Ou seja, 2 aposentadorias quando chegar à idade? Eu tenho que baixar o MEI? Não, ele não vai ter 2 aposentadorias. E se ele for se aposentar por idade, 65 anos,
tanto a contribuição do MEI como a contribuição de autônomo serão somadas. Então ele vai ter um aumento na sua aposentadoria por causa da soma das duas contribuições. Clécia Meire, em Pacajus. Sou professora na rede pública do município de Pacajus desde 1990. 32 anos, vai contando, professor Paulo Bacelar. E tenho 47 anos de idade. Pelo que sei, Pacajus trabalha com regime próprio de previdência social. Então, professor Paulo Bacelar, eu gostaria de saber a partir de quando vou ter direito à aposentadoria. 32 anos de contribuição como professora, 47 anos de idade. Ela teria que ter 55 anos de idade para se aposentar com 30 de contribuição. Porém, a gente tem que ver a data como ela é professora, ela diminui a idade em 5 anos, né? Então, 55. Teria que ter 55 anos de idade com 30 de contribuição. Agora é o seguinte, 25 de contribuição. Agora, preciso ver a data na reforma, se o município de Pacajus fez reforma, para saber quais as regras de transição do município de Pacajus, porque cada município cria a sua própria regra. Infelizmente, na reforma da Previdência, foi deixado para cada município fazer a sua própria reforma. Então, existem regras diferenciadas de transição, regras de pontuação diferenciadas, regras de transição também, que teria que analisar a regra de Pacajus para dar uma resposta mais correta. Então, Clecimeire, se você desejar, manda pra gente aqui esses textos da reforma previdenciária do município de Pacajus, que o professor Paulo Bacelar faz questão de ler e também dá mais explicação para você. Carlos, em Fortim. Tenho 64 anos de idade, faço 65 agora em maio de 2022 e estou com 236 meses de carência e 19 anos e 5 meses de contribuição ao INSS. Queria saber quando posso pedir minha aposentadoria. Tá tudo fácil aqui, professor Paulo Bacelar? Tudo fácil, ele precisa ter somente 180 meses de carência, ele tem 236, 19 anos. Agora, ele vai se aposentar quando completar os 65 anos em maio. Então, espere para ter direito, para protocolar o seu benefício quando você fizer aniversário de 65 anos. Mais uma dúvida, Francineide Melo, em Icó. Depois da reforma da Previdência, o que mudou na aposentadoria dos professores? Sou professor e gostaria de saber, pois tenho uma colega de trabalho que completou 50 anos de idade e 25 anos de serviço, e ela quer saber se pode dar a entrada na aposentadoria. Você acabou de responder uma pergunta sobre a área do magistério, e nesse caso da amiga da Francineide Melo, quando vai ser a hora de pedir a aposentadoria? 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Luciano, a aposentadoria do professor, ela precisaria ter 25 anos para a mulher, 30 anos para um homem e não tinha idade mínima, né? Então foi criada a idade mínima de 55 anos para a mulher, 60 para o homem, só que tem as regras de transição de pontuação. Então se ela tem 25 anos, teria que ter, a pessoa que não é professor, a mulher precisaria ter 89 pontos e o homem 99 pontos. Então como ela tem 89, a pessoa sem ser professor precisa ter 89 pontos, a professora diminui em 5 anos, então 84 pontos. Então 50 com 25 daria 75 pontos, ainda não atingiria ainda a pontuação mínima. Então ela terá que trabalhar um pouco mais para pagar o pedágio ou então atingir a pontuação, porque aumenta 1 ponto a cada ano. Já estamos na reta final do Alerta Geral. Mande a sua pergunta aqui para o 0859-9273-4353. Voltamos a Pacajus, Francisco de Assis. Tenho 30 anos que trabalho como motorista, sendo 59 anos de idade, 24 anos de contribuição com o INSS. Quero saber quantos anos faltam para eu me aposentar. Nesse caso, 65 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Em regra, sim, Luciano. A questão de ser motorista, ele pode enquadrar como especial até 94, até 28 de abril de 95, na verdade. E converter o tempo de especial em comum para ver se aumenta um pouco mais. Mas se não tiver essa transformação, somente com 65 anos de idade. Vicente, em Crato, trabalhei 12 anos de carteira assinada e hoje sou microempreendedor. Queria saber se eu posso juntar o que eu trabalhei antes com o que eu estou contribuindo hoje para pedir minha aposentadoria no futuro. Sim. Ele vai somar todo o tempo contributivo. Na hora do pedido da aposentadoria serão somados e serão vistos se implementou ou não as condições. Nonato Silva, em Canindé. Sou concursado da Prefeitura de Canindé desde o ano de 2001 e tenho 65 anos de idade. Já posso pedir minha aposentadoria?
Se ele tem... De 2001 para cá, são quantos anos? São 21 anos, professor Paulo Então Bacelar. já tem direito sim à aposentadoria, Nonato. Pode pedir. E se for concedido a aposentadoria, é com o salário atual, professor Paulo Bacelar, uma vez que ele ganha mais de 2 salários mínimos? Luciano, se ele entrou antes de 2003, que é o caso dele, né? Concursado, efetivo, ele vai se aposentar com a idade integral, com o último salário de contribuição. E a última pergunta aqui é da Marineide Alves, em Santana do Cariri. Eu tenho 56 anos de idade, sou agricultor e há 26 anos trabalhei em uma escola sem carteira assinada. Quando dei entrada no pedido de aposentadoria como agricultora, o INSS negou, alegando que sou funcionária pública. Pedi uma declaração na prefeitura que negava o meu vínculo com o poder público, mas mesmo assim o INSS não aceitou. O que devo fazer? Luciano, acontece das pessoas aparecerem nas folhas de pagamento do município, né? Ela deve entrar com mandado de segurança para excluir esse vínculo, caso tenha um vínculo de funcionária pública em aberto, pedindo para excluir esse período, caso ela realmente não seja servidora desse município. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, você pode mandar a sua pergunta para o 085-99273-4353. A você, professor Paulo Bacelar, um bom final de semana e mais uma vez o nosso muito obrigado. Obrigado, Zenô. Estaremos aqui de volta, se Deus quiser, no próximo sábado. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.